Olá, meus amigos, minhas amigas. Nova semana, novo dia, 20 de fevereiro, e nós continuamos unidos na força da palavra de Deus. Muito obrigado a você pela sua companhia, pelo tempo que destaca para estar em sintonia conosco, rezando, meditando, refletindo a palavra de Deus. Obrigado também a você que compartilha, que reza, que coloca este serviço a serviço de tantas pessoas, fazendo com que a palavra de Deus seja conhecida e amada. Na nossa caminhada semanal, estamos acompanhando o Evangelho de Marcos. Vamos ainda mais no dia de amanhã, porque na quarta-feira iniciamos a Quaresma. Este ano começaremos no dia 22 com a quarta-feira de cinzas. Por isso, nós rezando o Evangelho de Marcos, que tem aquele objetivo bem claro de nos ajudar a responder e a dar uma resposta de quem é Jesus, nós continuamos com ele e com os discípulos na sua caminhada rumo a Jerusalém. E nessa caminhada rumo a Jerusalém, Jesus vai ensinando os discípulos como é que tem que ser o caminho do reino. Não é mais aquela mentalidade triunfalista, espetacular, show, mas sim aquele modo, aquele estilo da simplicidade, da pequenez, da humildade, da libertação, naquelas grandes situações que evocam a necessidade da fé. O texto de hoje, Marcos 9, 14 a 29, é uma catequese sobre isso, sobre a fé e a oração. Sobre a fé e a oração. Quando Jesus desce, se vocês se lembram de sábado, Jesus e os discípulos tinham subido para o Tabor, fizeram aquela experiência da transfiguração que nos evoca o convite à fraternidade. E principalmente para os discípulos é a antecipação da experiência do ressuscitado. Quando eles descem, eles se deparam com uma multidão e com os mestres da lei, que estão ali sempre para tentar pegar Jesus em alguma coisa com o propósito de condená-lo. E a multidão, quando vê Jesus, fica surpresa, espantada e vai até ele para saudá-lo. Nesse momento, vem alguém da multidão, um pai, que diz assim, ou uma mãe, que chega e diz para Jesus: olha, eu trouxe meu filho a ti, ele está acometido de uma situação muito terrível. Eu pedi para os seus discípulos, mas eles não conseguiram. A linguagem da Bíblia, no Evangelho de Marcos, de modo especial, usa a palavra espírito, que muitas pessoas aproveitam para fomentar aquela ideia de almas de outro mundo, de pessoas que morreram e que agora estão vindo para atormentar, e até mesmo a situação de uma realidade quase que corpórea do demônio, do maligno. Aqui nós temos que entender que a linguagem da Bíblia, ela vai além disso. Quem gosta, quem quiser interpretar desse jeito, respeitamos, não é mesmo? Mas quando a palavra de Deus fala de espírito, é toda aquela conjuntura social, depois lá no finalzinho vai dizer que é um espírito impuro. Aquele sistema de pureza e impureza que regia a sociedade de então. Por isso que os mestres da lei estão ali no texto. Esse sistema que colocava pessoas que não praticassem a lei de um lado e pessoas que praticavam a lei de outro. Aqueles que praticassem a lei em todos os seus preceitos, esses eram puros. Aqueles que faltasse alguma coisinha, por exemplo, os pobres, os trabalhadores, aqueles que trabalhavam com sangue, que cuidavam dos mortos, a mulher quando estava com sua menstruação, as crianças, os doentes, e daí toda a gama de doenças, as pessoas com deficiência, todos esses eram tidos como impuros.
e automaticamente excluídos do convívio social, do convívio familiar, do convívio religioso. Mas Jesus não tem mais isso. Ele sabe que, já escutamos, ele já disse que o que torna impuro a pessoa não é o que vem de fora, mas sim os sentimentos que saem do seu coração, do nosso interior. Esses discípulos que estão ali, eles vão escutar uma catequese muito bonita, porque Jesus diz: tudo é possível para quem tem fé. E essa resposta ele dá para aquela oração que o pai, que a mãe, que a família daquele menino fez. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Essa é uma frase que nós podemos repetir ao longo da nossa vida. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E ele vai até dar um puxãozinho de orelha, como dizendo, se podes. Não porque ele abusa do poder de ser filho de Deus, mas ele responde, tudo é possível para quem tem fé. E essa fé não é só simplesmente algumas atitudes mínimas, mas é aquela fé verdadeira que implica na vida de comunidade, que implica na vivência dos sacramentos, que implica no testemunho cristão, na moral cristã. Isso é ter fé, é viver do jeito como Jesus viveu, é seguir a nossa vida conforme os ensinamentos do Evangelho, é viver a fraternidade em primeiro lugar, é defender a vida, é superar a violência, é construir a paz, é edificar o reino. Isso é fé. É sentir que todos somos irmãos. É não ficar em casa apenas. Quando está doente, no tempo da pandemia, quando estamos acometidos de algum mal, isso sim, não tem como. Hospitalizado, está viajando. Mas sentir-se unido a este grande complexo de pessoas que são todos nossos irmãos e irmãs. Aquela realidade que muitas pessoas dizem assim, mas eu rezo em casa, podendo ir para a comunidade, tendo comunidade para se encontrar, fica meio complicado, porque cristão não pode ser avulso. A fé em Jesus, ela nos chama a viver em comunidade, a estar numa comunidade, a ser comunidade. E dito isso, tudo é possível para quem tem fé, aquele pai, aquela mãe, aquela família, aquele que intercedeu por aquele menino que sofria muito, já havia caído, já havia se machucado, provavelmente era ataque epilético que aquele menino tinha. E ele diz, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Essa também é uma oração que nós podemos fazer, ajuda a minha falta de fé. E quando este faz essa profissão, acredita, se entrega, confia, então Jesus pega o menino pela mão, até eles pensam que ele está morto, mas não. Jesus o levanta e ele fica plenamente curado. E eles vão para casa. Quando os discípulos chegam lá na casa com Jesus, Marcos é o evangelho da casa, eles vão dizer, por que nós não conseguimos? E Jesus vai dizer, esta espécie de mal não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. A oração, esse encontro com Deus todos os dias, essa conexão com Deus todos os dias, ela é a chave que nos ajuda a enfrentar todo o mal. Não é que quem reza vai estar isento do mal. Não, não é isso. Porque a oração, ela é a força, o escudo, a espada, aquela maneira de enfrentar as situações que nos machucam, que nos ferem, que ferem a vida dos irmãos e das irmãs. Então sejamos como aquele pai que foi até Jesus com seu filho, pedindo, implorando, se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Nós temos fé, mas ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós temos fé, já ganhamos do batismo,
já somos batizados, já somos confirmados, vivemos em nossas comunidades, mas o que o Senhor aumente a nossa fé, não de tamanho, mas sim de intensidade, de testemunho, de convicção. Só assim nós seremos os discípulos de Jesus que terão capacidade de expulsar, de eliminar, de acabar com o mal, fazendo sempre o bem. Um grande abraço, Deus te proteja neste dia, nesta segunda-feira, e até amanhã, se assim Ele nos permitir.